Alô você, estamos iniciando mais um podcast do Tony, o lugar onde acontecem as entrevistas que trazem informações para a sociedade de Caçador, para a sociedade de toda a nossa região. Aqui, só notícias, só entrevistas que interessam para a gente catarinense. Aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos patrocinadores, Uniarp, Restaurante Carlin, principalmente, Porão Móveis, pelo apoio que nos dá nestes eventos de podcast e também no site agorascc.com.br. Agradecer a audiência do site e informar a todos que nos ouvem, que nos assistem neste momento, que o Agora SCC passou por uma fase turbulenta, porque nós fizemos uma alteração na plataforma e na cara, na roupagem do site, e sofremos um pouco até estabilizar. Tivemos problemas na própria plataforma, tivemos problema de provedor, mas hoje estabilizou. E com a estabilização do agorascc.com.br, eu tenho o prazer de informar a vocês que nós praticamente triplicamos a audiência do site. Vou resumir. Modestamente, estamos entre os maiores de Caçador e região. E quanto à atualização de notícias, não tenho medo de afirmar que estamos também junto aos maiores de Caçador e de toda a nossa região. Bom, isto posto, você está vendo aí Sérgio Bisotto, que faz muito tempo que eu conheço. Eu acho que antes de vir para Caçador, em 2007, eu já conhecia o Bisotto. O Bisotto é hoje o senhor Defesa Civil, vou dizer assim, porque é realmente quem está à frente desse trabalho e muitas vezes faz um trabalho que não é de aparecer, não é de mídia. O Bisotto e sua equipe e os colaboradores aparecem mais quando o caçador está com algum problema, principalmente de enchente, de chuva forte, etc. E o Bisotto aparece. Nós vamos falar com ele hoje sobre Defesa Civil. Bisotto, o microfone é aberto para suas considerações iniciais. Meu primeiro agradecimento a você, Tony. Como você falou, a gente se conhece há um bom tempo, antes mesmo de você vir a Caçador. E, claro, você sempre trouxe contigo um legado que hoje nos leva até você a agradecer sempre, porque você sempre trouxe a verdade. Nunca deixou... não somente para a população, e também veio até nós e aquilo que entendeu que não fosse correto ou algo parecido, nos fez refletir sobre as situações. Nós queremos, Tony, em primeiro momento, fazer um apanhado desses 2 últimos anos da proteção e defesa civil no município de Caçador. Nós temos aí hoje, no final do ano, uma soma aí de 308 famílias receberam madeiras para construir suas casas. 192 receberam para fazer reforma das suas residências. Isso foi um resultado de uma parceria juntamente com o ICMBio, quando deu aquele vendaval 2020, que houve a queda de uma quantidade de madeira na nossa floresta nacional aqui na Taquara Verde. E a gente, com apoio de político, apoio de outras pessoas, a gente conseguiu a doação dessa madeira junto ao Ministério do Meio Ambiente. A gente repassou também uma quantidade de madeira para a cidade de Vargião, município de Vargião, para Água Doce, e também Vargião, Vargem Bonito, acho que é o nome ali, né? E Água Doce. Vargem Bonita aqui mais para perto de Concórdia, Isso. Vargião mais para perto de Campos Novos. Então a gente doou uma quantidade... Não, Vargião também para lá, perto de Campos Novos, Vargem. Eu sempre confundo essas. Então a gente havia um acordo com o Ministério do Meio Ambiente também repassar uma quantidade de madeira para esses municípios. Isso já é uma coisa inédita, nunca isso aconteceu no município de Caçador. Então são aí praticamente 500 famílias que foram beneficiadas. Ainda temos em estoque ainda uma quantidade de madeira ainda para ser destinada agora nesse início de ano.
claro, com o apoio sempre da Secretaria de Bem-Estar Social, o setor de habitação. Toda essa madeira que foi repassada, ela teve anuência, ela teve um estudo, um relatório social, para que a gente pudesse, então, fazer a entrega. Bom, deixa eu só fazer uma aberturazinha no meio aqui. Essa madeira que é destinada, deixa eu amildar para você. São madeiras oriundas de temporais na Floresta Nacional de Taquara Verde, vento muito forte, muita madeira caiu, e estando a madeira caída, praticamente sem aproveitamento, sem vida, é normal que as autoridades ambientais liberem para ações deste tipo que Caçador aqui encabeçou. Embora a madeira seja proibida de ser retirada por proprietários terceiros, se bem que a Floresta Nacional, a propriedade é da nação, é do Brasil, mas nestes casos, até de madeiras particulares, de áreas particulares que ocorram esse tipo de vendaval e derrubem madeira que não teria mais aproveitamento, feito todos os trâmites, costuma se liberar para o uso. Bisoto, essas famílias de caçador que receberam essas madeiras, quem são essas famílias? Elas são ribeirinhas, elas são de outros lugares que também foram atingidas? Basicamente, quem são essas famílias? São famílias, então, que algumas não tinham residências, moravam junto com familiares, outras que conseguiram um terreno, porque tinha alguns critérios. Tinha que ter onde construir, não poderia ser em área de risco, jamais... Porque senão não faz sentido, né? A Defesa Civil jamais vai apoiar, jamais vai incentivar qualquer tipo de benefício em pessoas que residem em áreas de risco. Então, tinha alguns critérios, tinha que se encaixar nisso, tinha que ter documentos dessa área, esse terreno, o parente, se fosse permitir, ele tinha que fazer um contrato permitindo que esse outro pudesse construir em seu lote. Então, tudo dentro da lei para que não houvesse problema nenhum. E o relatório social, também vamos deixar claro aqui, que é um levantamento que o departamento, que as assistentes sociais fazem, vão lá em loco, verificam, comprovam a renda, toda essa papelada. Faz parte disso também, né? Com certeza. Pois é, eu estou aqui há aproximadamente 18 anos. Desde que eu estou aqui, eu vi muitas oportunidades de chuva muito forte, vento muito forte. E os ribeirinhos eram muitos. Eu vou citar aqui, você me corrige. A gente sempre tinha notícias de alagamentos na região próxima ao Tabajara. A gente tinha lá próximo à antiga Cibrazen. Nós tínhamos problemas, temos ainda esporadicamente aqui perto da Chaminé. E eu conheci Caçador em 86, quando o ônibus que eu estava de Fraiburgo a Cascavel não podia chegar na rodoviária porque estava alagado. Então eu já conheci Caçador de uma forma diferente, né? Nesses últimos anos em que você está à frente da Defesa Civil, você vê um avanço das ações de Defesa Civil, de precaução, de prevenção? Como é que você avalia isso, a evolução? Voltando um pouco mais, já diria isso, Tony. A Defesa Civil, a gente ajudou a construir um Caçador. Então, nós começamos a gatinhar o início dela. Que ano? 2004, final de 2004. Começou-se a falar na efetivação de um trabalho de defesa civil no município. Claro que isso veio lentamente, veio acontecendo, mas agora, nos últimos anos, nós ganhamos corpo. A nossa administração municipal tem apoiado em tudo o que tem sido solicitado, não foi medido esforços para que realmente você consiga ter uma estrutura adequada para responder a qualquer tipo de evento. Enxurrada, alagamento, vento, granizo. Porque quando fala a proteção de defesa civil, não é a pessoa lá do Bisoto, pessoa de mais 2 funcionários que nós temos lá. Não é isso. Nós, dentro da lei, somos apenas coordenadores. Nós que temos que organizar dentro do município as forças para atendimento. Então, para você atender um evento, nós precisamos
de uma série de equipamentos, uma série de profissionais. Hoje nós temos o plano de contingência, que é um dos primeiros aqui de toda a região, que já passou pela audiência pública. O que é o plano de contingência? O plano de contingência é a agregação de todas as forças do município, tanto elas públicas ou privadas, que inclui associações, militares clubes, e civis. Todas. Então, hoje são 46 entidades que fazem parte do plano de contingência do município de Caçador. Para conhecimento, Polícia Militar está. Sim. Tiro de Guerra. Sim. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Está. Quem mais, por exemplo? Todas as secretarias aí estão incluídos. Laios, Rotary. Clubes de serviço. Escoteiros, Pindorama, clube de radioamadores, motoclube, Jeep Clube. Bombeiros, evidentemente. Sim, Bombeiros é a primeira entidade sempre no atendimento. Então, são 46 entidades, nós temos o plano de contingência. Quando nós acionamos numa necessidade, em meia hora, ele sabe que tem que estar à prontidão já para atender. Uma coisa importante para falar para você que está nos assistindo é assim, ó. Todas essas entidades, elas têm os recursos necessários para mitigar, para trabalhar, para melhorar a situação da população. Vou citar um exemplo. A Defesa Civil em si não tem uma retroescavadeira, não tem uma caçamba, mas a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Agricultura tem esse equipamento para fazer esse trabalho. Em termos de mobilização de força, tem os servidores municipais. Eu sou de um tempo do serviço militar em que os militares eram uma força também para auxiliar. E são, né? Ainda são. Para citar assim, ó, a campanha antipólio em 1982 em Cascavel, a primeira campanha antipólio em 82 em Cascavel, quem fez foram os militares. 2-2 num sábado com chuva, e militar gosta de chuva. O dia inteiro de casa em casa com as 5 gotinhas. Hoje não sei como é que está. Eu fiz isso. Mas nesse aspecto, os militares sempre foram uma força nesse tipo de ação popular, de ação para a comunidade, não é? O Exército hoje, só para conhecimento, Tony, Porto União tem a única unidade no Brasil, dentro do Exército, de Defesa Civil, dentro do batalhão. São lá um número bem grande hoje de equipamentos, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, caminhões, guinchos. Pontes. Hoje eles têm 8 ou 9 pontes que eles montam no Brasil inteiro quando é necessário. Que podem trabalhar quando uma população fica ilhada. Então, está aqui do nosso lado, um apoio nosso. Quando houver uma necessidade maior, eles estão lá inseridos dentro das entidades aonde nós podemos buscar. No plano regional. Porque as empresas de caçador também fazem parte, Tony. De que forma? Não ali naquele plano de contingência, mas estão colocando à disposição da Defesa Civil alguns equipamentos, se for necessário. De apoio. De apoio. Você tem conhecimento sobre algum problema mais grave? Claro que se você não tiver, ninguém tem. Sobre acontecimentos recentes mais graves em Caçador? Na verdade, Tony, esses últimos tempos nós não tivemos nada, vamos dizer assim, muito fora dos... De grande impacto. De grande impacto, fora dos padrões. Temos, todo dia a gente tem. Ontem, por exemplo, e às vezes as pessoas não percebem isso, porque eles ainda veem a Defesa Civil como só quando dá uma enchente, quando dá um vendaval. Que aparecem. Nós, por exemplo, só para ter questão de dados, ano passado nós fizemos mais de 600 vistorias. Que tipo de vistoria? Por exemplo, você tem aqui tua casa, o lote do vizinho resolve fazer um corte. De terra. De terra. Enquanto não tinha o corte, não tinha risco nenhum para a tua casa. A partir do momento que ele cortar a terra ali, vai ficar um barranco lá de 4, 5 metros de altura, a tua casa vai ficar propensa a cair. Passa a ter um risco. Passa um risco, principalmente em dias de chuva. Aí a Defesa Civil, geralmente a gente recebe as denúncias
e nós vamos lá verificar e temos que tomar uma atitude. É uma ação que quase ninguém vê, né? A árvore que está lá grande do lado da casa, quando der um vento um pouco mais forte, a pessoa vai ver. Meu, essa árvore vai cair em cima da casa. Vem correndo atrás da gente. E a liberação compete à Defesa Civil. Se for vias geral, para o licenciamento para o corte de uma árvore, demora um certo tempo. A Defesa Civil ela tem algumas prerrogativas. Se oferece risco iminente, vem e resolve. A gente vai autorizar, vai informar a Polícia Militar Ambiental, que é um parceiro nosso muito grande, que nós autorizamos a remoção daquela espécie lá. Porque oferecia risco. Porque oferecia risco, baseado em laudo, em fotos, enfim. Então, ontem nós tivemos um vazamento de produto químico em Caçador. No bairro Martelo. Mas o que a Defesa Civil tem com isso? Hoje o estado de Santa Catarina, produto perigoso, é a cargo da Defesa Civil. O bombeiro vai ser acionado primeiramente pela questão risco à vida. Chegou lá, não tem vazamento, não é o bombeiro mais que vai fazer. A partir dali a Defesa Civil, Polícia Militar Ambiental e o IMA. Aí nós temos que procurar qual é o caminho que a gente vai tomar. Vai apreender a carga, vai ter que solicitar urgente maquinário para evitar um vazamento maior que vai atingir mananciais, rios, ou que pode entrar na canalização embaixo de um loteamento, enfim, tudo isso tem que ser observado. E a Defesa Civil que tem que resolver isso. E voltando para a causa mais comum, chuva e vento, granizo, etc. Ontem preocupou aquela chuva? Ontem, segunda-feira? Não. A gente recebe alertas, sempre antecipados. Conforme a situação, a gente já manda no grupo de contingência. O pessoal do grupo de contingência já sabe que veio um alerta com possibilidade. Não é que vai acontecer. Todo alerta você porque sabe. Porque certeza ninguém tem mesmo. É uma possibilidade. Mas, enfim, eles já ficam atentos e que pode estar chegando novas informações a respeito daquilo. Conforme vai se aproximando, a gente vai informando. No dia 31 de dezembro, muita gente estava assando uma carne na churrasqueira e teve que correr porque deu um rebuliço de vento e chuva. Deu ocorrência no dia 31? Meu contrato encerrava dia 30, né? Trabalhei até dia 30, acabei trabalhando até dia 1º de madrugada. Para atender? Para verificar algumas situações, porque a gente já não podia mais responder. Enfim, a gente acabou ainda fazendo orientação e tal. Teve, sim, alguns pontos que a gente foi posterior verificar, casas que foram alagadas. Isso decorre de algumas situações, lixo deixado na rua, que é um dos principais. Que tranca as bocas de lobo. As bocas de lobo. Tubulações, às vezes, insuficientes. Muita água para pouca vazão. Pouca vazão. Pessoas que, às vezes, a tubulação passa dentro do seu terreno, eles vão lá e trancam a tubulação. Então, são N situações que a gente encontra. Hoje, em Caçador, a gente acompanha há bastante tempo, citei vários lugares, mas quais são os principais pontos de risco para alagamento, principalmente? Antigamente era Tarumã, Cibrazem. Na verdade, alagamento, os locais mudaram um pouco, né, Tony? Eles vão permanecer. Uma região ali da Vila Curtis, né, que engloba atrás do estádio, o próprio Tarumã. Nós temos, você falou até no antigo Chaminé. Só que ali hoje não tem mais residência praticamente para ser atingidas. Pelo menos quando a água sai, vai ter interferência na via pública. Pode ter um ou outro comércio, ali tem uma academia, uma outra coisa, mas a residência mesmo está mais retirado, né? Já é menos. A Cibrazem também praticamente foi tirado todos, né? Tem 2 ou 3 lá ainda que falta ser feita a remoção. Nós temos a rua Tiradentes, é um problema crônico. Aquela que faz todo aquele trajeto saindo do Santelmo, indo até a rodovia, lá em cima, né? Isso. Pode ser que ela mude de nome, mas é prosseguimento ali, isso, né? Porque ela é muito no nível do rio. Ali é uma situação complicadíssima, eu sempre falo.
E com a porção de residências. Tem várias residências, algumas famílias ali com nível social bastante baixo, então é complicado. Eu ainda ali, parte do Tarumã, que mais preocupa em questão de alagamento. Eu vi alagamento aqui na José Boatê, mas faz um bom tempo. Ali não tem tido problema mais. Não, porque nós não tivemos mais uma elevação do nível do rio. Muito preocupante. Para represar ali. Mas ela está mapeada como área de risco. Parte da avenida é mapeada como área de risco. Então, mas ali a gente não nos preocupa muito, porque o que acontece? Ali, a maior parte é área comercial, área piso inferior. A parte de moradia é segundo piso, então lá já é mais difícil ser atingido. Porque a primeira visão da Defesa Civil é a proteção à vida. Sempre, sempre vai ser. Sempre. Depois as demais. Material sempre vem depois. Então é um trabalho que impõe bastante afinco, digo assim, Tony. Determinação, ação. A gente passa muitas vezes por mal, enfim, mas não é. A Defesa Civil ela tem que priorizar o quê? Como foi falado, a vida, e ela tem a palavra sim e não. O mais ou menos não existe na Defesa Civil. A menos que quem esteja trabalhando na Defesa Civil queira responder um monte de processo. Vai responder para frente se ocorrer algum problema maior. Então, a omissão ela não tem justificativo. Agora, se houver, claro que a gente não quer fazer isso, mas se houver algum exagero, sempre é pensando em salvar vidas. E o que você pode dizer sobre a atual situação do Rio Caçador e do Rio do Peixe? Eu me lembro, acho que antes de 2010, por ali, o Rio do Peixe, principalmente nessa região que a gente está falando aqui de Chaminé e um pouco para cima, eu acho que na Foz com o Rio Caçador, vários problemas. Aí houve, eu não me lembro se o Beto Comacito era prefeito ou era secretário regional, e houve uma situação foi feito um desassoreamento com algumas máquinas. Mas isso seguramente é acima de 15 anos. Né? Já faz mais de 15 anos, estou pensando assim. Os dois rios ainda necessitam de um desassoreamento? Ainda não, já necessitam, porque o desassoreamento, quando eu falei ainda, a palavra está colocada de forma equivocada, porque o assoreamento vem acontecendo com o tempo por vários fatores. Hoje, essa questão do assoreamento, Tony, é um trabalho a ser feito em conjunto com a secretaria, tanto de infraestrutura quanto de meio ambiente. Hoje, esse trabalho ele tem que ser urgentemente pensado. Porque o que acontece? Hoje nós temos uma malha viária rural bastante grande. E acima do município de Caçador, a montante, ela é extensa. Nós temos que encontrar meios de segurar essa terra lá. Ela não pode mais vir para o rio. Vamos resumir aqui. Ele fala acima e montante. Montante é uma palavra utilizada mais no meio militar e no meio de defesa civil. Montante acima, abaixo, jusante. Então, montante, nós estamos falando de regiões dos municípios, principalmente de Calmon e de Matos Costa, porque o rio nasce por lá. E pode ser que envolva outros municípios que também, de alguma forma, acabe desaguando. Então, o que está acontecendo? O que ele está falando? Que é preciso segurar essa terra toda de estradas, de lavouras, antes que chegue aqui. Porque senão nós vamos continuar gastando. O investimento hoje para um desassoreamento, por menor que ele seja, tem um valor alto. Nós estamos já necessitando novamente de desassorear alguns pontos, tanto do Rio Caçador quanto do Rio do Peixe. A gente pretende agora, bem logo, iniciar um levantamento para daí entregar ao prefeito em busca de recursos para isso.
E como é que está a Defesa Civil estadual e nacional para esse tipo de trabalho, Bisotto? Você acha possível ir buscar um recurso externo? Sim. Ou o município teria que arcar quase que 100%? Não, a última vez foi recurso externo, o recurso do município foi mínimo. Nós, Caçador, faz parte do colegiado estadual da FECAM, da Defesa Civil. Federação Catarinense das Associações de Municípios. Faz parte. O ano passado nós tivemos um trabalho intenso junto ao Legislativo do Estado para melhorar os recursos da Defesa Civil. Até o ano passado era 150 milhões para o Estado todo. É nada quase. Contando com construção de barragens, reparos de barragens, pontes, enfim, tudo. Nosso trabalho já começou a surtir efeito. Para esse ano, já o orçamento é 450 milhões. E agora nós estamos com mais um trabalho lá na Assembleia para que o recurso que chegar em dezembro de 2025, que tenha no fundo, ele não morra, porque é isso que acontece, né? Que chegou ali em dezembro, tem um recurso ali, você raspam o caixa. Não usou, você perdeu. Agora vocês querem fazer com que ele já entre no orçamento do ano seguinte. Ele vai ser somado no orçamento do próximo ano. Essa é a nossa briga. E eu acredito que isso vai ser possível. Então, o recurso para esse tipo de coisa existe. Tem que se fazer o projeto, encaminhar, e a gente consegue. E esse trabalho, então, é um trabalho técnico e político. Com certeza, a primeira parte técnica e a segunda parte política. São as lideranças nossas que têm que buscar em Florianópolis e em Brasília os recursos para o desassoreamento do rio. E como é que a Defesa Civil pode agir para fazer com que essa terra de lavoura, de estradas, etc., para cima de Caçador, não chegue no rio? Qual é a ação mais correta que você acha? Conscientização? Eu primeiramente sempre falo que uma boa conversa é o primeiro passo, e diria que já é 30%, 40% resolvido. Porque nós encontramos ainda muitas lavouras feitas morro abaixo. E em barranca de rio. Aí vem chuva forte, é claro que quem manda é o mais forte, que é a água. E a natureza cobra a conta, né? Cobra. Mas tem outras coisas. Por exemplo, o Paraná, vou dar um exemplo do Paraná. Toda a estrada no Paraná que tem qualquer 10% de declive, cada tantos metros, eles fazem um ponto de captação, fazem um buraco na lateral da estrada, que vai segurar a velocidade da água e vai reter toda a terra ali dentro. Verdade. Entendeu? E isso não é uma política nova, hein? Isso é uma política que começou, se não me falha a memória, em 1986 no Paraná, num programa do governador Álvaro Dias, se não me falha a memória. E que começou também aquele programa que foi apresentado como novidade em Santa Catarina, não faz muito tempo, o Microbacia. Que no Paraná é antigo também. Verdade, faz sentido. E isso é pouco aplicado para cá. Tem mais uma questão, Tony. Tu lembra da Caresc? Sim. A Caresc era um excelente parceiro para nós, Defesa Civil. Por quê? Eles tinham atendimento ao agricultor, todas as propriedades, orientavam a construção das curvas de nível nas lavouras. E isso não deixava a terra descer. Hoje não existe mais isso. Não existe mais a Caresc, se fundiu numa só que é a IPAGRE, mas a gente sabe que a IPAGRE é mais direcionada à pesquisa mesmo. Então ficou uma lacuna aí de atendimento para o agricultor. E eu vou falar um troço aqui, se for besteira, o pessoal da IPAGRE me corrige, é bastante atribuição para pouca gente também. Com certeza. Com certeza a IPAGRE hoje tem um número reduzido de pessoas e a função deles é a pesquisa. Eu não condeno jamais eles. Pelo contrário, tem que dar os parabéns pelo trabalho que eles fazem. Na nossa região, maçã, soja que está vindo aí com tudo. São João de Cima, no vizinho município de Calmon, vira soja. Fraiburgo está mudando a vocação
agrícola, está mudando de maçã para soja e milho, soja e milho. Por quê? Principalmente as questões climáticas de inverno, de frio, de temperatura. Bisotto, é claro que nem tudo está perfeito. O trabalho existe, o trabalho é reconhecido, mas nem tudo está perfeito. Qual é a maior necessidade hoje da Defesa Civil de Caçadores? Bem, primeiro dizer que nós conseguimos, né, Tony, temos hoje um local, a Defesa Civil hoje tem um local que pode dizer dela. Onde está? Está ao lado do Corpo de Bombeiros Voluntários, na Rua General Sampaio, entre o tiro de guerra e o Corpo de Bombeiro. Então, são duas entidades... Três entidades co-irmãs. Parceiras e que estão juntos sempre no primeiro atendimento. É excelente. Nós já conseguimos uma grande parte de equipamentos, que se você for pegar lá de Blumenau para cá, de Rio do Sul para cá, nem um município para cá tem, nem Chapecó tem, nem São Miguel do Oeste tem. A estrutura que Caçador tem. Em equipamentos, nenhum deles tem. Mas ainda faltam alguns. Por exemplo, hoje, se acontecer de novo um apagão, todos vão ficar no escuro. O bombeiro vai ficar no escuro, a Defesa Civil vai ficar no escuro, o tiro de guerra vai ficar no escuro. Então, é uma prioridade para esse ano adquirir um gerador. Tomara que fique 10 anos lá e nós só ligue ele para... Para testar de vez em quando. Só, que não seja necessário. Mas se for necessário, nós precisamos estar preparados. Se nós não estivermos preparados, como é que nós vamos dar atendimento? Exato. Então, aí as pessoas falam, mas tinha que ter mais gente na Defesa Civil. Talvez. Mas a partir do momento que tem 3 ou 4 parceiros firmes que souberem organizar, toca, porque nós temos um plano de contingência, como eu falei, 46 entidades, que se eu ligar às 4 horas da manhã, 4h20, 4h30, eles estão lá. Estão prontos para trabalhar. Atender. Mas isso é um trabalho que a gente vem buscando há tempo, é serenidade, né, Tony? Porque a partir do momento que você perdeu a credibilidade, você perdeu tudo. Claro. Bom, eu vi esta semana ainda os bombeiros voluntários lançando, se não me falha a memória, o projeto da construção do novo quartel dos bombeiros, lá em cima, próximo à rodovia. Para quem gosta de bailão, perto do 29. Perto do 29. A Defesa Civil tem planos de mudar sua sede também? Ficar também perto ou fica onde está? Na verdade, não se pensa hoje, não se pensa nisso. Claro que amanhã é outro dia, o ano que vem é outro dia. Oportunidades podem aparecer? Sim, a gente nunca vai dizer, não aceitamos mudança. Isso não existe, né, em nenhum local. Ali eu acredito que estamos bem posicionados. Seguro. Quando se trabalha com a campanha, você tem que estar num lugar seguro. E ali não tem do que a gente reclamar. Todas as campanhas, por exemplo, esse ano passado, né, Tony? Só para lembrar. Nós fizemos aí a maior campanha da história de Caçador. Foi para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Foi mandado na primeira etapa 430 toneladas, entre roupa, alimentos, água, enfim, utensílios. E agora, em final de novembro, nós mandamos 5.000 portas para o Rio Grande do Sul. Então, eu digo nós, é o município de Caçador, né? A Defesa Civil. Eu quero abrir um parênteses aqui, Bisotto. Eu estava buscando uma oportunidade há muito tempo de dizer o que eu vou dizer agora. Olha, o Brasil está recheado de denúncias de gente sem vergonha que age no caso dessas campanhas. Olha, no Rio Grande do Sul está um empurra, acusações diversas de pessoas que têm grande número de seguidores nas redes sociais, que fizeram pedido de Pix para ajudar o Rio Grande do Sul. E as denúncias são de muitos lugares em que o dinheiro sumiu. O dinheiro simplesmente sumiu. Lá no Rio Grande, se não é a solidariedade do povo gaúcho e do povo do Brasil, a situação poderia ter sido muito pior.
Não é o Bisotto que está falando, sou eu que estou falando. O governo federal ficou devendo para o Rio Grande do Sul bastante. E outra questão muito importante, se você quer ajudar alguém numa dessas campanhas, procure quem tem credibilidade. A Defesa Civil do Caçador tem credibilidade. Os bombeiros voluntários de caçador têm credibilidade. O tiro de guerra tem credibilidade. Então, se você vai apoiar, se você vai ajudar com doação que não seja dinheiro, procure as entidades que têm credibilidade. Agora, se você vai ajudar com dinheiro e campanha nas redes sociais tem aos montes, se certifique de que o dinheirinho sacrificado teu que está ajudando vá para um destino correto e não caia na mão de vagabundo. E tem mais uma, Tony, que eu gosto de falar. Nós, caçadores, eu não digo, não há a Defesa Civil, a pessoa, Bisotto. Eu evito o máximo a pessoa quando numa campanha quer doar dinheiro, ó, vai lá na loja, vai lá, compre roupa, compre colchões, faça entrega em bens. Porque a questão de bens é mais fácil de ser fiscalizada. Dinheiro, eu não sei. Eu, por exemplo, jamais vou... A tua questão pessoal é não pôr mão em dinheiro que não é teu. Não quero ver dinheiro na frente. Se a pessoa vai doar R$20, vai lá e compre água. Exatamente. Ou se for fazer doação em dinheiro, que faça para outra entidade, menos para nós. Que ache uma entidade séria que faça realmente a doação. Tá aí a dica para você, então, sobre as doações. Bisotto, eu acho que o bate-papo foi importante. Eu tinha prometido no ar, no podcast anterior, que eu gravei com o prefeito Alencar Mendes. Aliás, foi naquele dia que ele me confirmou que você havia sido reconduzido ao cargo de coordenador regional. Eu acompanho o seu trabalho já há bastante tempo, sei, a maioria das vezes eu sei dos cursos que você está participando da Defesa Civil em Florianópolis, etc. O secretário de Defesa Civil do Estado deverá ser, a partir dessa semana ou da outra, o ex-prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. A partir de hoje. Ou hoje, porque a informação não chegou ainda, mas quem sabe já está resolvida essa situação. E eu sei que a gente reza, eu estou dizendo assim no sentido da linguagem católica, a gente ora no sentido mais ecumênico para que nada aconteça, mas é bom a gente saber que se acontecer a gente tem alguém, pessoas, entidades que podem nos ajudar. É só colocar um exemplo, ontem aconteceu no município do Rio Grande do Sul, Tony, ontem à tarde, em 1 hora choveu 400 milímetros. É 1/3 da chuva do ano inteiro para aquele município. Nós aqui, qual é a nossa média? Depende. Esse mês, por exemplo, agora, em torno de 140, 160, pode chegar a 170, mas é uma média. Mas 400 e pouco em Porto Alegre em quanto tempo? Lá no Rio Grande, em 1 hora. Se cair uma quantidade de chuva daquela, dentro, por exemplo, do nosso município, nós não temos como imaginar o tamanho do desastre. É uma coisa bastante complicada. Nós tivemos em 2014 123 milímetros em 46 minutos, 47 minutos aqui, que atingiu o bairro Bom Jesus, DR, Sorgato, né, que foram os atingidos. Já fez um estrago muito Por grande. falar nessa região, ali na rua, não vou lembrar o nome da rua, aquela baixada, eu acho que nas proximidades da igreja de São Telmo, ali sempre era problemático. Mas foram feitas obras por ali, né? Melhorou bastante. Mas tem ainda mais um trecho ali que tem que ser... Porque ali alagava aqui, vinha quase que no dote. Exato, mas tem ali um trecho ainda que vai ter que ser feito pela rua, porque existe uma tubulação que passa embaixo do prédio ali. Então ele vai ter que ser feita uma galeria pela rua, até na rua que vai para o dote ali em cima ali, que sai na Fiat ali no caso. Uma obra grandiosa. Vai dinheiro. Toda obra, infraestrutura para questões de enchente, ela vai dinheiro. Por isso que se trabalha muito na questão, aonde é possível deixar aberto, deixa aberto.
Porque uma galeria, por mais que você coloque uma galeria grande, ela tem um limite de água que vai passar ali. É aquele limite. Se ultrapassar aquele limite, ela vai vir por cima da mesma forma. A galeria é uma tubulação, só que é um troço maior. Entendeu? Então, são coisas assim, Tony, que a gente passa para as pessoas. Ah, tem cheiro de esgoto. Não, o esgoto vai ter que ser eliminado. Tem uma empresa que foi contratada aí para construir a tubulação de esgoto, os córregos não vai mais ter esgoto. E como é que está a situação aqui no DR, nas proximidades da antiga Secretaria Regional? Ali é a mesma coisa, questão de uma obra também. Já foi levantado ali a extensão que tem que ser feita, por onde vai passar, vai ser aberto no meio da secretaria. Também vai depender de recursos. Não adianta a gente falar, vamos fazer, e o recurso de onde vem. Falamos de problemas, falamos de soluções, falamos da Defesa Civil, da disponibilidade que tem, e eu deixo aí as considerações finais para o Sérgio Bisotto, coordenador caçadorense da Defesa Civil. Bem, só para complementar, então, Tony, nós temos já projetado para esse ano a continuidade da Brigada de Incêndio Florestal, que é uma parceria com 7 empresas aqui no município de Caçador. Temos já em conversas adiantadas com o secretário de Educação a volta do projeto de agente mirim de defesa civil na escola, treinamento para voluntários atuarem na defesa civil, que não há a possibilidade de pessoas trabalharem em algumas áreas dentro da defesa civil sem ter treinamentos. Então, a gente vai começar a fazer um chamamento mês que vem. Porque o voluntário, por mais boa vontade que tenha, se não for treinado, em certos momentos, mais atrapalha do que ajuda. Com certeza. Então, as pessoas que irão trabalhar somente com o amparo da Defesa Civil. Sempre, recolocando aqui, Tony, que todas as equipes que trabalham em dia de eventos, elas são lideradas por um bombeiro. Vai lá 3, 5... Que é outro especialista em defesa civil. Ele sabe cuidar da vida das pessoas. Ele não precisa nem estar atuando. Só olhando, coordenando... Não faz isso, faz aquilo, isso você não pode. Para nós ter certeza de quem está lá ajudando não vai ser mais uma vítima. Então, Tony, a gente quer agradecer esse convite aqui que nos foi dado, essa oportunidade, e deixar as portas nossas lá da Proteção e Defesa Civil aberta, não só para você, mas está aberto para toda a população de Caçador. Qualquer dúvida, é só chegar lá e a gente vai, dentro da possibilidade, aí, tentar repassar as informações ou, quem sabe, resolver algum problema. Ok. Falamos com o Sérgio Eloy Bisotto, coordenador municipal da Defesa Civil de Caçador. Neste papo aberto, claro, objetivo, falando sobre a Defesa Civil, os problemas, as soluções, como é que a Defesa Civil de Caçador está até o momento. Falamos aqui em nome de Poral Móveis, em nome de Carlin, restaurante Alimentaria Carlin, a melhor comida em Caçador, e falamos também em nome da Uniarp. Hoje estamos gravando dia 21 de janeiro de 2025. Abra o olho aí que dá para você se inscrever e ingressar na faculdade e fazer o seu curso superior. Uniarp, ok? Abraço a todos vocês, obrigado pela audiência no podcast do Tony, obrigado pela audiência do agoraSC.com.br